Boa noite a todos. Muito prazer. Hoje vamos receber o professor Marco Barbosa, Barbosinha, uma das maiores referências do jiu-jitsu mundial. Deixa eu ver aqui se ele tá já na área. Pessoal, vamos lá, todo mundo, boa noite aí a todos, né? Um prazer receber vocês, convidados aí de novo, noite de sexta-feira, né? E todo mundo aí em casa, mantendo a quarentena, isolamento, todo mundo respeitando as leis e vamos seguir firme aí, fortes, que a gente vai chegar superando esse momento com muito aprendizado. Pessoal, coloquem as cidades aí de onde vocês falam, tô vendo aí já várias pessoas aí já entrando aí que já são os convidados que sempre estão prestigiando o nosso trabalho. Professor Barbosa já na área já. Um prazer, vamos lá, recebendo aí nosso grande convidado da noite, especial. Tá conectando aqui, pessoal. Já estamos juntos, todo mundo. Fala, Marcelo. Boa noite a todos. Gustavo Dantas. Boa noite, professor. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Pô, que prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu de estar aí com vocês. Eu que agradeço, É Rodrigo. uma Muito honra. obrigado pela... Que isso, eu agradeço aqui ao vivo por ter aceito o convite, né, de participar desse momento, ter disponibilizado uma hora para a gente poder bater esse papo, trocar essa ideia, porque com certeza a gente vai enriquecer muito aí, o senhor vai enriquecer muito as pessoas aí com a sua história, né, que são os nossos ídolos, né? Estou convidando as pessoas que nós temos como ídolos, referências aí na nossa arte marcial, no nosso mundo do esporte, né? E o senhor não deixa de ser essa pessoa inspiradora aí para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, velho. Tempo é que não falta, né? Todo mundo. Ultimamente, o tempo é o que está nos restando, né? É verdade, professor. E como eu comecei com essas lives, logo no primeiro dia que a gente acabou fechando a academia, né? 30 e poucos dias atrás já fazem. E com um caminho diferente eu acabei seguindo, de saber, porque geralmente a gente, né, o pessoal já começa muito das conquistas de recentes, né? E eu meio que tomei um outro caminho de saber como é que começou, né, o professor Barbosa, o Sensei Barbosa. Como é que, quando era jovem, a sua infância, como é que foi a sua formação, até mesmo dentro da sua casa, quando você era criança, até chegar ao primeiro contato com o judô, o que levou ao judô, se teve algum esporte antes, alguma outra modalidade antes de cair no judô. E conta essa história pra gente, professor, por favor. Bom, professor, eu sempre fui do interior, né? Comecei em Guararapes, nossa vizinha lá. Hoje a cidade é grande, né? Tem 30 mil habitantes. Hoje a Imagina. cidade é bem grande. Estou com 52 anos agora, para você ter uma ideia, né? Caramba. Quando eu comecei, o meu pai ele começou no judô, eu tinha 6, 7 anos. Aí ele machucou o pé, eu fiquei mais um tempo e saí. Devo ter ficado aí alguns meses, um ano, sei lá, não devo ter ficado muito tempo. E só retornei ali com os meus 13 para 14 anos. E retornei, a cidade não tinha opção de esportes, né? Eu morava em frente de um colégio e lá eu jogava bola com a molecada, né? Jogava o que tinha que jogar, brincava. Moleque do interior, né? Moleque do interior. Então, são brincadeiras que a garotada ainda vive lá um pouco no interior. Mas, na realidade, eu comecei para tentar me firmar dentro do grupo dos meus amigos, né? Correto. Você é adolescente, pré-adolescente, tinha garotos mais velhos do que eu, você vivia tomando cascudo de uns moleques mais velhos, né? Aí foi uma forma que eu encontrei de eu tentar me firmar dentro do grupo, né? Foi uma forma que eu encontrei. Mas aí eu comecei a treinar, comecei a fazer o meu grupo de pessoas, o meu grupo de alunos, perdão, a Carla me mostrou um negócio aqui, perdão. Não tem problema. O meu grupo de amigos mudou, né? Então, como mudou meu grupo de amigos, não que eu deixei de ser camarada dessa outra garotada, mas
mudou, né, o meu grupo na qual eu comecei a frequentar. Eram garotos que tinham a mesma pretensão que a minha, de Perfeito. treinar, de estar dentro do esporte. E assim eu comecei. Para me firmar e acabei gostando, né? Acabei me apaixonando pelo esporte. Perfeito. E aí o Foi senhor, dessa... aí o senhor acabou chegando no judô e foi, como é que foi esse primeiro contato assim? Já levou aquele jeito? Como é que o professor já Sim, o seu professor já sim, falava? Como é que era como é que foi esse comecinho dessa relação professor-aluno? Os elogios, as críticas, como é? sim. O meu primeiro professor foi o que mais que me motivou, né? Aham. Um ótimo professor. Ele na época ele era campeão brasileiro sub-20, que hoje é o júnior, Sim. antigo júnior, hoje é sub-21. Era campeão brasileiro, campeão paulista de judô. E eu olhava Massa. aquilo lá, né? Brilhava dos meus olhos. E ele era um excelente professor. Contava histórias para gente, parava a aula, lia para gente, né? Lia histórias, falava da cidade na qual ele tinha treinado judô, que é em Bastos. E com o passar do tempo eu acabei morando lá Sim. também, né? E na realidade é por ele ser uma pessoa muito boa de coração, gostava de treinar, gostava muito do esporte, mas uma pessoa muito boa. Eu acredito que isso foi o que mais me influenciou para Perfeito. ficar no esporte e criando gosto pela personalidade dele. Ele é uma pessoa muito legal, muito boa. Daí em diante, meu professor Omar, hoje ele é head coach do SESI de Bauru, né? Ah, Uma grande equipe. sim. Mas ele que me deu esse start. Mas não levava jeito não, viu, Carlos? Eu, É? pra você ter uma ideia, a primeira competição que eu fui, o judô tem repescagem, né? Aham. O judô tem repescagem. Sim. Aí a competição era na minha cidade, era aniversário da cidade. Aham. Eu fui, fiz a primeira luta e perdi, né? Aí fui para repescagem, perdi de novo e fiquei em terceiro, né? Eu não, eu tô muito ruim. Aí, e aí, como é que foi chegar de volta na academia? O que o professor falou? Ah, ele sempre incentivava, né? Ele sempre tinha esse lado. Se você perder, é ótimo, né? Uma ótima experiência. Como atleta, se você vai continuar ou não como competidor, é outra coisa. Mas sempre ele nos incentivava que a experiência que é válida. Se Sim, você ganhar, pô, quem não perfeito. quer ganhar uma competição, né? Quem Exatamente. não, mesmo aquele que não esteja tão preparado, ele vai também com um fiozinho Sim, de sim, de esperança, esperança, né? né? É Mesmo verdade. aquele que não esteja tão preparado, vai com aquele fiozinho de esperança. Vai. Né? E ele sempre nos incentivou a competir, né? Ele era um ótimo competidor, eu observava muito ele, né? Tanto que eu era destro quando eu comecei, a maioria dos atletas, né? Aham. E ele é canhoto. Eu vi ele lutando de canhoto, falei, nossa, eu acho que eu vou mudar de lado, né? Vou mudar para canhoto. Até nisso ele me inspirou. Aí eu comecei a treinar de esquerda, né? Os golpes de esquerda. Aham. Comecei a me achar um pouco mais Caramba, com a canhota. Até nisso ele me influenciou caramba, de que ser canhoto. engraçado. E aí o senhor Olha como é começou a. importante o bom professor. Oi? Como é importante você ter um bom professor, Um né? exemplo, Que né? seja O senhor né, teve desde também, uma referência. dá para ver que todos nós admiramos o senhor, o seu trabalho pela sua postura, tranquilidade, tudo isso que o senhor já começou, dá para hoje, o senhor contando essa história assim, já dá para ver que foi desde o primeiro contato que teve essa oportunidade de receber os verdadeiros ensinamentos da arte marcial, né, da essência do judô, Sim, né? E sim. depois o senhor começou aí, depois engrenou um pouquinho, acabou chegando na próxima cidade, que o senhor acabou mudando, foi isso? Como é que foi a história aí? E, isso. Eu fui para Bastos. Para Bastos Bastos. é um celeiro É,
Você mora em Santos, né? Você deve conhecer Sim. bastante atletas aí do Judô Daldi, o Marco O Daldi. Leandrinho, o Leandro Guilherme, Você fez uma live aí outro o dia com Rogério ele, Sampaio. o Rogério. O Rogério, nós éramos da mesma categoria. Lutei Ah, bastante é? com o Rogério. Lutaram Nós éramos, bastante? Ah, não sabia, não. nós não somos contemporâneos. Ele é Ah, um ano mais velho que eu, né? caramba, Nós somos contemporâneos. Lutei cara. bastante com ele. Que legal. E o professor dele, o Paulo Duarte, não sei se você Sim, conhece, o sim, professor sim. Paulo Conheço, conheço, sim, sim. Duarte. O meu professor era muito ligado a ele, né? Eu fui Ah, para é? Bastos, fui para Bastos, fui treinar em Bastos com o professor Macaqueba, Sensei Macaqueba. Eles são muito amigos, né? São muito amigos. Eles eram muito ligados. Então, nós íamos treinar aí em Santos, Cara, eles vinham que treinar legal. em Bastos. Então, conheci muita gente aí de Santos, né? Bastante gente de É, Santos. Santos Né? sempre tiveram alguns judocas, né, que se destacaram bem, né? Forte. O Daudi é um irmãozão Foi meu. luta, né? O Deus é gente boa. É gente boa, Sempre bruto. foi mostrando, né? Sempre foi mostrando. Conheço ele desde 15 anos de idade dele. Sempre É foi mesmo? mostrando daquele jeito. Sempre foi. Nossa, o Daudi, quando a gente fala do senhor, fala muito bem, né? Chegou a treinar um pouco de jiu-jitsu, né, também. Daudi, Sim, sim, sim. figuraça. E aí, Então, como que foi esse período, professor, em Bastos, né? Que aí começou tudo realmente a virar profissional mesmo, de verdade. Como é que foi essa temporada, esses anos, foram esses anos em Bastos? ó, foi um período muito duro, né? Foi um período difícil, mas muito recompensador. Né? Um Perfeito. período de uma boa plantação, né? Porque, imagine, eu não conhecia a colônia japonesa. Bastos, na época, era uma colônia de cultura bem enraizada, né? Uma colônia japonesa bem enraizada. E eu, né, vinha de uma outra cultura, né? Quando eu cheguei lá, eu senti muito, senti bastante. Eu tinha 17 para 18 anos, claro, imagina. Um garoto de 17, 18 anos. Aí eu morava na academia, até porque meu pai não tinha essas condições, assim como vários, né? De Aham. várias famílias. Eu não sou o único. Meu pai não tinha condição de me manter. E o Sensei Macaqueba me acolheu. Morava na academia, ele tinha um quarto na academia, morou eu e mais um amigo meu de Guararapes. E, poxa, era bem restritivo a minha estadia lá. Era proibido televisão, não tinha televisão, imagina. Fui para lá em 86, 1986. As Caramba. restrições, não podia ter TV, não podia sair à noite e não podia namorar. Eram as É, três restrições. eu vi aqui, tá? É isso aí mesmo, essas três. Por isso que eu queria que falasse de baixo para ver como é que era rígido lá, né? Né? Para você ver, para você ter uma ideia de como era, o sensei, ele tinha não, ele tem um respeito muito grande da comunidade. Na época, é, nesse período que eu morei lá, ele tinha mais prestígio do que o próprio prefeito da cidade. Caramba. É, teve uma vez, eu me lembro bem, eu me adaptando, né? Eu me adaptando aos costumes. Nós morávamos eu e mais um, então cada dia ia um num restaurante buscar a nossa marmita, né? A nossa marmita, que era almoço e janta. Aham, Nesse dia, eu tava um calor danado, né? Eu fui, peguei minha bicicletinha, fui só de short e chinelo, fui sem camiseta. aham. Cheguei no restaurante, a dona do restaurante tinha um filho, tinham dois filhos que treinavam lá também. Aí fiquei esperando, peguei a marmitinha e fui sem camisa. Beleza. Às 3 horas da tarde, para começar o treino, o sensei chegou, ele me chama de Marco, né? Marco, eu sei que tá calor, mas não vai mais sem camisa lá no restaurante, não, tá? Eu, tá bom. Ele já, ele já tinha sabido, já tinha falado para ele Já que eu tinha sabia. ido. Caramba, e ele Então, é paizão, né? é, é. Aí você tem uma ideia, meu, não podia mijar fora do pinico, né? Senão, E como é que qualquer era? coisa. Foi um choque muito grande, assim, tipo, quando tava lá, começou
disciplina rígida, assim, professor, em relação a não poder assistir televisão, né? Assim, ou já não tinha muito esse hábito aí de sair à noite também, namorar, essas coisas. Como é que foi lidar com isso? Foi fácil? É comum? Foi? Como é que foi, Não, assim? foi difícil, foi bem difícil, Cavaco. Foi bem difícil. Porque é uma idade que a garotada quer sair. Mesmo quem Sim, sim. treina, Aham. né, quem tem um ritmo forte de treino, né, que é rígido, que é disciplinado, né, tem a sua saída, né, tem a sua namoradinha, É, sim, assiste uma TV, né, ainda mais nos dias de hoje. sim. Foi bem difícil, foi bem complicado. Você vê, no sábado era 10, 11 horas da noite, nós estávamos dormindo já. No domingo, 7, 8 horas da noite, nós também já estávamos dormindo. Então, para mim, isso daí foi difícil, mas também foi muito difícil, foi assimilar a cultura deles, né? Tá. Na realidade, eles eram mais japoneses do que os japoneses na época. Depois desse, eu fiquei 3 anos em Basco, né? E Aham. daí fui para o Japão, fiquei 2 anos. Treinei numa Sim, né? Ficou na universidade. universidade, né? Nessa universidade, o Kimura foi técnico dessa universidade. Ah, que Masahiko Kimura legal. foi técnico dessa universidade. Caramba. Entende? É, e Né? tinha uns talentos lá, né? Que eu acompanhei, vi algumas coisas aqui na. Tava dando uma estudada, lógico, antes, né? E nessa universidade Uhum. que o senhor frequentou, tiveram uns grandes nomes japoneses que passaram por lá, Sim. né? O único tricampeão olímpico de judô é de lá. O único tricampeão olímpico de judô é de lá. O grande fenômeno do judô atual é de lá, que é Ah, não. o Ono, né? Aham. Ele é o grande nome do judô atual, é de lá, fora outros, né? Então, é uma universidade que sempre produziu grandes atletas, E né? foi através do seu Grandes atletas. professor aqui, do seu sensei, que o senhor chegou lá, teve essa oportunidade, esse contato de estudar lá. Como é que foi essa história de chegar no Japão? Essa foi outra história louca. Essas são Eu, boas. é, eu entrei ao o Gilson Okuyama, olha só, amigão. Eu me, o sensei, na Embaixos tem aqui, no Brasil todo tem uma religião chamada Tenrikyo. Tenrikyo. E dois senpais meus, senpai é mais graduado, né? Eles já tinham ido para o Japão através dessa igreja. O Tenrikyo, ela é uma religião e a cidade chama-se Tenri. Tudo gira em torno da religião, inclusive a universidade. A universidade, uma parte Perfeito. é bancada, né, subsidiada pela religião. E pela religião dava para ir, porque é muito caro. Imagina, ficar 2 anos lá, Uhum, é muito caro. Eu não tinha uhum. toda essa não tinha. Meu pai, né, eu não tinha Sim, sim. condições. Aí eu consegui essa bolsa através da religião, do Tenrikyo, né? Fiquei 1 ano frequentando essa igreja. Antes de ir, tive que fazer um curso lá intensivo de 1 mês em Bauru, que é a sede dele, para poder aprender essa religião e ir. Fui, né, para treinar judô, mas através dessa religião, Tenrikyo. Religião muito Perfeito, bacana, muito perfeito. bacana. E o professor, como é que foi a adaptação lá no Japão, a língua, tudo? Como é que acabou lá chegando nesse Duro, princípio? é Difícil. duro também, viu? Difícil. Os 3 primeiros meses, eu acho que se eu tivesse a grana para voltar, eu voltaria, cara. Eu chorava toda noite, Cavaco. Caramba! Chorava toda noite no travesseiro, né? Não chorava para os outros verem. Pegava o travesseirinho, chorava toda Ele noite. sabe de tudo, travesseiro. Sabe de tudo. E Ó, como foi nesse momento? Porque era muito rígido lá ou ficava isolado? é Como que funcionava? difícil, é difícil. A cultura deles é muito difícil de nós. É muito legal, todo mundo acha muito Uhum. bacana, e é legal, Sim. muito bacana, mas você viver Ah, é diferente. lá é Sim. duro, é duro. Tá, Pergunte para qualquer decatego. Você deve tá. ter alguns amigos que Sim, já sim, moraram no Japão, sim, para sim. você ver. É difícil, cara, é difícil de viver. Caramba.
E quando eu fui para o Japão, eu já tinha sido campeão brasileiro de judô, júnior, né, sub-20. Uhum. Eu tinha sido campeão brasileiro, tinha sido vice-campeão paulista de judô, que também é uma luta difícil pra caramba. Perfeito. Mais difícil você ganhar um paulista do que você ganhar um brasileiro Do que o de brasileiro, judô. sim. Tá todo mundo É, aqui, né, em mais São difícil. Paulo? Você tem que ganhar aqui para ir para um brasileiro, né? É. E é por estado. É um pouco diferente, né? Aham. O método Sim. de, de você chegar num campeonato brasileiro. E o senhor Eu já tinha sido competiu lá no campeão Japão? brasileiro. Já tinha sido campeão brasileiro Não, aqui e paulista, e aí é, foi para lá. e fui. E fui para lá. Aí eu achei que, poxa, eu vou para lá, sou campeão brasileiro, né? Eu me achei, né? Ó, não vou apanhar tanto assim, né? De repente eu vou até bater no pessoal. Nossa, cara, que desilusão. Eu caía, cara. Fiquei 6 meses apanhando igual cachorro, igual cachorro no mato perdido. Vai apanhar. Não sabia a língua, fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Não sabia a língua, costume, puxa, tudo. E comida também, né? Como eu fiquei na É, religião, aí eu comia uma comida que era feita para o pessoal da igreja, não para o pessoal da tá, universidade que treinava. tá, Era uma outra coisa, né? Como eu fiquei no alojamento da igreja, tá. tinha uma cozinha central que distribuía comida para a cidade toda para os alojamentos. Então era todo dia arroz, misoshiro, sabe que é misoshiro? Uhum, sopinha. Sopinha, isso, aquela sopinha, arroz, Sim. misoshiro e furikake. Furikake é uns negocinhos crocantes para dar gosto no arroz. Aí, de vez em quando, Caramba, a mulher da cozinha me arrumava ovo, né? Ou de vez em caramba. quando eu entrava lá, pegava um ovo, Cara, estalava no arroz, né? jogava no arroz ali e comia. Era assim, de manhã, tarde e noite, né? Caramba. Foi E 2 anos nessa pegadinha. nossa, mas também aí o senhor, depois de 2 anos, o senhor voltou com uma experiência, com uma bagagem danada, né? Também assim, voltou pro Sim, sim. Brasil, e aí como é que Nossa, começou? Já voltou forte assim, já sabendo, já realmente. Nesse momento que o senhor voltou, estava lá no Japão, tudo você já tinha decidido, eu vou viver da arte marcial, eu quero isso para minha vida. Já tinha, né? sim, sim, já tinha Então, o isso, senhor já, já tinha, logicamente, o senhor buscar esse caminho. eu já tinha resolvido, né? E eu treinava lá em Tênis, eu treinava com muita gente de nível, né? Uhum, E a seleção japonesa ia muito lá, e as seleções do mundo todo. perfeito. Sempre tinha seleção de vários países, da Alemanha, da França, da Coreia, que estava ali do lado, vivia sempre. Então eu treinava com muita gente de nível, né? Então você Uhum, vai pegando o jeito. Então você perfeito. vai se, né? Sim, Fala, não, sim, o fulano é campeão disso, campeão daquilo. Aí você perfeito. vai tirando um parâmetro, né? Apesar Perfeito. que treino é uma coisa, competição é outra Ah, coisa sim, bem, mas adquire bem bastante diferente. conhecimento, né? Com esse contato com esses Sim, campeões. sim. E aí o senhor Te dá voltou um para o know-how muito grande. Brasil, o senhor voltou para o Brasil e já começou forte aqui, né? Voltou já Já, arrebentando. Como é que foi? já entrei, eu cheguei e já ganhei uma seletiva, eu já entrei na seleção brasileira, né, em 91. Foi aí que eu conheci a Carla, minha esposa, na seleção brasileira. Na Né? seleção. Que Eu legal. lutei uns Jogos Pan-Americanos, lutei um campeonato mundial, Mundial né, da pelo Espanha. e bom, e aí Como, continuei dentro. e até, Desculpa. não, não, eu que peço desculpa, eu que tô aqui, eu que tô aqui, tô cheio de Não, informação aqui na minha frente, aqui que eu tô aqui até. E a gente chega, e aí o senhor voltou, foi para a seleção, disputou Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais, e aí como é que o jiu-jitsu veio assim? O senhor tinha um chão bom, né? Já nessa época do judô? Já tinha o seu sim, sim, sensei, ele tinha uma escola já com chão bom, forte, você sim. tinha forte de chão, né? E como é que foi o jiu-jitsu apareceu na sua vida? Eu, eu fiquei 3 anos em Bastos, 2 no Japão, voltei para Bastos, entrei na seleção
E em 92, o patrocínio que tinha Bastos, que era a CAC, né, a antiga Cooperativa Agrícola de Cotia, Tá. parou de financiar. E a cidade não tinha mais condições de manter. Não tinha mais, é difícil, né, cavar Sim. 500 quilômetros para chegar em São Paulo, imagina, todo final de semana. É terrível, cansa, é dinheiro, é um gasto muito grande. Sim. Aí eu vim para o Pinheiros, para o Esporte Clube Pinheiros, vim ser Sim. atleta do Pinheiros. Sim. Fiquei 4 anos no Pinheiros. E Pinheiros é um clube maravilhoso, te dá Sim. todo o suporte, né? Sim. Só quem né, tem a oportunidade de ter um esporte olímpico e de estar num clube, sabe como é importante estar dentro de um clube que te dá toda a garantia para você treinar, viver disso, né? Perfeito. Estudar faculdade, viagem, casa, comida, salário. Você não precisa se preocupar com nada. Só em treinar. Só se preocupar em treinar. E eu fiquei 4 anos no Pinheiros. Nesses 4 anos, eu não consegui render o que eu estava rendendo anteriormente, né? Não pelo suporte, mas pelo treino, né? Eu não conseguia me adaptar. Eu não conseguia me adaptar bem ao treino, né? Eu não estava conseguindo me achar. Tá. Né? Então estava sendo um período difícil para mim. Imagina você como atleta de resultado e não dá resultado, começa a Sim. frustrar, né? Sim, sim. Você começa a ficar frustrado. Você, poxa vida, eu rendia, por que eu não estou conseguindo mais render da Sim. forma que eu estava rendendo, Lógico. né? E aí eu comecei a entrar em parafuso, comecei a ficar crise, como qualquer atleta, né? Já deve ter passado Perfeito. por Sim, isso. com certeza. Algumas vezes. Períodos difíceis, algumas vezes, por períodos difíceis, né? Você fica se questionando, putz, o que eu faço? Eu vou parar, não vou parar? Puxa, eu não estou conseguindo realizar o que eu gostaria de realizar. Comecei a namorar a minha esposa agora, a Carla, e nós dávamos aula num projeto na USP, chamado USP Xerox, projeto maravilhoso. E lá iam alguns atletas de jiu-jitsu, né? Como você sabe, eu treinei muito chão lá em Bastos, Aham. eu gostava muito de chão. Então, eu fazia chão todos os dias, todos Ai, os dias. todos os Pelo menos dias? uma horinha de chão, Que todos os legal. dias. Pelo menos uma horinha de chão todo dia a gente fazia. Caramba. Pelo menos, todo dia. Eu não tinha o chão que o jiu-jitsu tem, Sim, mas sim. em Mas tinha uma relação base ao muito boa. judô, muito forte, né? Então, Perfeito. isso daí, poxa, me deu uma base muito, muito boa de chão, né? Fiquei muito estável, né? Criei uma Perfeito. estabilidade muito boa no chão. Aí, voltando lá para o projeto, algumas pessoas treinavam jiu-jitsu. Pô, Barbosa, não vai treinar jiu-jitsu, não vai treinar jiu-jitsu, você tem um chão bom, você tem um Fechar é chão bom, bom. né? Aí, dentro do Pinheiros mesmo, tinha um pessoal, né? Hoje um deles está lá no Fábio, o Zaga, né? O Zaga, um antigo. Pô, mas você precisa fazer, ele era do Otavinho na época, Sim. né? Do professor Otávio. Aham. Vai fazer. Aí eu comecei a fazer em Moema, numa academia que tinha em Moema. A Carla também me enchia o saco. Pô, tem que fazer jiu-jitsu, tem que fazer jiu-jitsu. E eu passava lá 2 vezes por semana em frente dessa academia, em Moema. E quem dava aula lá na época era o Godoy e o Macaco junto, né? Ah, os Era a dois? companhia Paulista, É, os que era dois na época juntos. era Na época, paulista, né? é, o Godoy era faixa roxa e o Macaco era faixa azul na época. Caramba. Né? Aí eu comecei, o FEPA era faixa azul, Ó, né? FEPA era faixa azul. bons tempos, né, Aí, professor? voltei, voltei. Eu entrei, aí, sei lá, uns 2 meses depois teve uma graduação. Aí o Godoy pegou a marrom, o Macaco pegou a roxa, e eles me deram a roxa. Aí também tinha aquela regrinha que na época faixa preta tinha que ser faixa roxa e Tá, tal, né? correto. Mas convenhamos, né? Muitas vezes a faixa não é um faixa roxa um faixa preta de judô não é um faixa roxa de Gil, né? Mas eu tinha um Ah, chão forte. mas, como o senhor E, treinava bastante, né? E depois tinha noção. mas eu tinha um chão forte, por isso que eles também me deram a roxa. Sim, sim, com Aí eu fui certeza. lutar um campeonato brasileiro.
né? O primeiro era o segundo campeonato brasileiro que a CBJJ estava fazendo, em 95, 95, 1995. foi. Fui de roxa, aí eu tinha na cabeça, eu não posso tomar conta. Eu não tinha um bom conhecimento de regra ainda, né? Sim. Eu sabia que não podiam ir para as minhas costas, não podia tomar raspagem, Aham. então só isso eu me viro. Tinha que derrubar e ficar Só por isso. cima ali, dar um jeito de. Era isso, dentro da minha cabeça. E fui vice-campeão, né, cara? Fui segundo já na primeira competição. Perdi, Então, isso que eu ia falar. Você fala porque você lutou na final. eu fiz a final com o Shaolin. Perdi de Caramba, com o 4-2 com Shaolin, que ele. legal. Com o Shaolin. Cara, Eu que fiz final legal. com o Shaolin. Com 4 meses de Daí, jiu-jitsu. por aí. Primeira competição brasileira de jiu-jitsu e ainda faz final com o Shaolin. Que caramba, já Fiz começou final com o forte, né? Shaolin. Seja bem-vindo ao mundo do jiu-jitsu. É, mas o que me ajudou muito, Cavaco, na época, foi a minha condição física, viu? A minha condição física me ajudou bastante, né? Porque eu não tinha a movimentação que o pessoal do Gil Perfeito, tinha. perfeito. Então, a minha Isso sempre condição foi por causa do física judô, né? A parte muito profissional, né? A foi parte de preparação. muito forte. Eu tinha um condicionamento físico muito forte. Até porque eu não sou explosivo, né? Não sou um cara veloz. Sim, E judô, você sabe que precisa ter muita explosão, né? Não perfeito. é um esporte como o jiu Sim. que dá para você Aham. cadenciar, umas panadas, né? Você que explode e tal, Sim, mas você não vai explodir sim. 10 minutos. Exatamente. Né? O judô não, você explode. Então eu tinha como eu não era muito, como eu não sou muito explosivo, eu tive que trabalhar muito esse lado de persistência, de resistência. Atacar, 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 atacar. Não deixar o parceiro Perfeito. tocar, né? Não deixar o parceiro À lutar. vontade, né? Né? Não deixar à vontade. É, não podia deixar o parceiro lutar justamente por causa dessa minha deficiência física, né? Não Sim. técnica, mas uma deficiência que eu tinha. Então eu tinha que ter pro outro lado. E o jiu-jitsu caiu como uma luva, que é o que o jiu-jitsu precisa, né? Imagina, 10 minutos você lutando. Nossa. Quanto melhor for a sua capacidade física, É, né? As chances de você conseguir é melhor, né? São deixa, maiores. deixa eu só corrigir o senhor um pouquinho aqui. O senhor falou, a minha condição, eu tinha vantagem porque o meu condicionamento físico era bom. Era bom, não, é bom, porque o que fez no brasileiro do ano passado lá não vai falar que tá ruim, não, hein? Pô, eu vejo você lutando e falei, caramba, pô, eu tenho que voltar a lutar logo esse negócio, porque eu querer parar. É inspiração, é inspiração. Caramba. Desculpa ter interrompido, mas é que é de tirar o chapéu. Eu gosto, porque eu sempre gostei de fazer, né? E, pô, você vai competir, não dá para ir competir meia sola, né, meu? Você tem que se preparar, né? Tem que se preparar bem. Eu nunca gostei de ir numa competição para ser apenas um participante. Eu sempre fui Participante. pensando né? Sempre fui pensando em ganhar. Perfeito. Claro que muitas vezes não dá, né? Não é como a gente gostaria, né? Mas eu E, sempre fui preparado. isso é sempre, isso a gente sempre acompanha, eu vejo, eu presencio isso aí constantemente. E como que o senhor foi graduando depois disso chegou na faixa roxa, primeiro brasileiro, Vitor Shaolin na final, foi vice-campeão, já chegou forte. E como é que foi a sequência disso aí, daí para frente, marrom, aí como é que foi receber a faixa preta, como é que foi essa caminhadinha aí? Então, aí o ano seguinte eu fiquei de roxa ainda. Mas eu não estava dando muita bola ainda para o Gil. Uhum. Não estava ainda dando muita bola. Eu ainda estava competindo muito judô. Eu saí do Pinheiros, aí mudei meu treinamento, fui campeão paulista, fui campeão brasileiro, Foi para ganhei onde? Jogos Abertos do Interior. Eu lutava por Campinas, então eu mesmo fazia o meu, Ah, meu treino. Aí eu alternava entre judô, jiu-jitsu e a tá. preparação física, né? Então eu consegui fazer o meu treino. Já tinha uma bagagem já de treinamento, já Perfeito. conhecia treino, então já conhecia o meu corpo. Tá. Então fica mais fácil, né? Perfeito. E no ano seguinte eu ainda não dei muita bola. Quando foi o primeiro Mundial de Gil, teve o primeiro Mundial de Gil, eu não 96. fui. Eu não fui em 96, Tá. porque eu ainda não estava. Será que vou? Será que não vou? Uhum. Acabei não indo. Tá. Lutei o brasileiro, fiquei em terceiro naquele ano.
ganhei paulista e tal, que era o que tinha para lutar, né? Paulista e Perfeito. brasileiro. Tinha pouco, Não né? tinha muita competição. É. Tinha pouquíssimo, pouquíssimo. Aí em 97, no final de 96, o Godoy me deu a marrom. Ele pegou a preta, eu peguei a Tá. marrom, o macaco pegou marrom, todo mundo ali pegou marrom. Aí na marrom eu deslanchei, né? Ganhei o Pan-Americano de marrom, fui vice-campeão mundial, ganhei o Campeonato Brasileiro de Gil, tudo Sim. na marrom. Ganhei paulista, peso absoluto, fui, né? Deslanchei aquele ano. Perfeito. Aí já fiquei um ano já de marrom e já me deram a preta, né? Já me deram a preta. Eu me lembro que no primeiro ano de preta eu também não consegui engrenar tão bem, Sim. né? Fui lutar o Mundial, perdi a primeira luta pro Megaton. Minha primeira Ah, luta no Mundial, fui primeira luta fazer, logo com o Megaton, que assiste cruzar logo na primeira luta. perdi para ele. No ano seguinte, em 99, isso, 99. Aí esse ano foi muito bom para mim. Esse ano foi maravilhoso para mim. Com quem que eu cruzo na primeira luta de novo? De novo? Megaton. De novo. Parece que fizeram de propósito, né? Aí, Caramba. aí eu ganhei dele, fiz a semifinal. Foi quando o Riley lutou a última vez, né? Quando ele lutou a última vez no Mundial. Ai, Ele ficou em 99, primeiro, o olha, é Leozinho ficou em verdade. segundo. Leozinho segunda. Eu fiz, eu fiz a semi com o Leozinho, né? Eu fiz uma semi com o Caramba. Leozinho, e o Léo Santos fez a outra semi com o Royler, Caramba, né? que semifinal de campeonato mundial é essa, hein, professor? Foi Caramba, o duro, foi senhor duro, já chegou foi duro. porrada em todo mundo ali. Aí naquele ano eu fui campeão brasileiro de adulto, já fui campeão brasileiro, porque logo, um mês Era depois, depois, né? teve o Era depois, né? internacional, o internacional de Master, foi logo na sequência, eu ganhei o internacional de Master, que eu fiz a luta É isso que eu ia com o falar. Conta Royler, essa né? final aí. Pô, que Fiz essa legal luta essa. com o Eu Royler. assisto toda hora essa luta. Foi bom, eu estava bem preparado. Eu estava bem, Pô, aquele dá ano eu pra estava ver. muito bem preparado. Só a máquina ali Estava muito bem passando o preparado. guarda ali, cara. Cara, eu nunca tive o prazer de treinar com o senhor, ainda vou ter, se Deus quiser. Se Deus Mas quiser. todo mundo fala que cacete parece, tipo, parece que tem 150 quilos em cima ali na pressão. Cara, peso pena, bota pressão na meia ali, que fala, cara, eu fico olhando para essa luta do Royler, e imaginando o que todo mundo sempre me fala do senhor. Aí fala, cacete, eu olho ali, eu fico, filha da mãe, caramba, que pressão danada ali, cara. Pô, essa luta é incrível, foi incrível. Tem que O... ser. Mas Então, esse ano eu essa fui muito parte de bem. chão que o senhor, essa parte de chão que o senhor vê assim do judô foi tinha semelhança com o jiu-jitsu que o senhor luta hoje, por exemplo, que o senhor tinha a base assim de meia guarda, passar meia guarda, de passar a guarda com o senhor ficar muito esparramado, né, o senhor pesando o quadril. Já tinha essa era semelhante assim ou era totalmente diferente? Ah, a gente vai aprendendo, né? Cada tempo você vai mudando, né? Você vai, pega uma coisinha de um aqui, pega uma coisinha de outro ali, né? A experiência do dia a dia, né? Isso daí é com o tempo, né? A gente vai aprendendo com o Sim, tempo. Claro sim. que eu tive uma boa base, meu professor sempre falava isso daí. Pega, não larga mais, hein? Se largar, segura, não larga mais. Não pode largar. Então eu já vinha com aquilo na cabeça. Segurei, não posso mais largar. Acho que eu não larga, né? Os caras que o digam nas competições, né, professor? Professor, e aí? O senhor teve um belo ano e logo na sequência o senhor começou a ter sua academia, a dar a sua aula, abriu, começou a desmembrou, foi da equipe que o senhor pertencia. Como é que foi essa sequência da sua carreira? Então, como eu ganhei, esse ano foi muito bom. Querendo ou não, a luta do Royler também Sim, ajudou, né? Me ajudou bastante. E prestígio, né? também, né, acredito que também foi ali um divisor de águas, né? Eu era um paulista, imagina, um paulista ganhar um evento desse, ser campeão brasileiro na preta, nunca ninguém tinha sido, né? Acho que eu fui o primeiro a ser campeão de preta, né? Na Aham. preta.
Imagina um paulista ir chegando. Quem é o paulista? Quem é o paulista? Ele foi um divisor de águas, né? Ainda mais um Perfeito. judoca, né? Pô, o cara é judoca paulista. Exatamente. Eu não era um lutador de jiu-jitsu, eu era judoca, né? Aí, eu era judoca. E dentro do judô, pá, tá vindo um jiu-jiteiro lá, o cara largou o judô, tá traindo. Eu fiquei nesse meio termo aí. Todo mundo jogava uma sardinha pro outro lado, né? Falava, no final ganhou tudo dos dois. Porque eu acho que é tudo igual, né, meu? Só muda a regra Sim, de um sim. para o outro. Sim, Né? A gente faz o mesmo esporte. Né? exatamente. Eu tava como querendo ou não, como uma referência. Não existia internet, né? Não tinha Perfeito. internet. Como eu vim do interior, do judô, então muitos professores de judô começaram a fazer jiu-jitsu. E começaram a ver quem era a referência. Eles não tinham referência. Né? A única referência que eles tinham ali um pouco era do meu nome. Eu vinha do Ah, interior, que era judoca, oh, agora o cara tá fazendo jiu-jitsu. Começaram a me procurar. E conversei com o Godoy na época, ainda ficamos um tempo juntos, mas eu entendo, né? Fica muito difícil. Hoje não sim. seria assim, com certeza, se aquele momento acontecesse hoje, eu acho que nós estaríamos juntos, Com né? certeza. Eu também penso assim, muitas coisas. Mas aquele tempo não dava, né? Não tinha É. como. Uhum. Aí eu saí. Eu saí antes deles se separarem. Eu saí quase um ano antes deles. Acho que caiu lá do outro lado. Acho que travou um pouquinho aqui. Oi, voltou, professor. O senhor Voltou. estava dizendo que o senhor saiu um ano antes deles se separarem. É. Eu saí e comecei com a minha. Eu sempre dei aula, né? Eu sempre dei aula. Até para poder viver, mesmo fazendo só Perfeito. judô, sempre dei aula. Para ter sempre um extra. Sim, Então, para perfeito. eu começar a fazer a dar aula de jiu-jitsu, não foi complicado. O complicado foi eu aprender posição, né? Como que eu ia aprender posição? Porque Perfeito. em relação a dar treino, né? Conduzir um treino, conduzir uma aula, eu tinha uma boa Tinha base, experiência, sim. tinha uma boa experiência já. Mas eu não tinha essa experiência do jiu-jitsu. Correto. Foi aí que eu comecei a arbitrar, né? Arbitrei luta pra caramba, comecei a arbitrar Caramba. demais, Com esse intuito? justamente com esse intuito de aprender jiu-jitsu. Que legal. Porque aí você fica olhando para os caras. Sim. Eu, eu me lembro, que mundial que foi? 2000, 2001, 2003, 2002. Quando o Roger lutou com o Jacaré de Marrom, 2004, a final do 2003. 2003, né? É. Eu me lembro que esse ano, bom, são 9 categorias mais absoluto, são 10 categorias, né? Acho que eu arbitrei 7 finais. Porque só tinha eu de paulista. O resto era tudo carioca. Caramba. Ou era Gracie Barra, ou era Nova União, ou era Bela Riva, né? Ou era Carson. Não tinha um árbitro fora do estado do Rio de Janeiro. Caramba. Só tinha eu. Então, Desculpa, só naquele ano, eu arrumando o arbitrei senhor. Era 2002. 2003 o Roger perdeu pro pé de pano no absoluto. Foi pé de pano. 2002. Eu É. arbitrei também essa final. Eu arbitrei Caramba. essa final. Pé de pano e Roger Grace, eu também arbitrei essa final. Caramba. Por causa disso. Não tinha árbitro. Então, ô Barbosa, vem cá, arbitra aí. Barbosa, vem cá, arbitra aí. Quem Para mim, estava foi quem tava ótimo. falando assim essa história foi o mestre Álvaro Mansur. Ele estava falando esses dias que a gente fez uma live com ele. Ele falou que chamava o pessoal na arquibancada para arbitrar, né? E É, na época, muito é. tempo atrás, pô, interessante isso. Eu não, não sabia dessa história. Eu arbitrei um monte de luta. Eu arbitrei, para você ter uma ideia, o André Galvão de azul. Caramba, Quando ele foi campeão mundial de azul. Eu que arbitrei legal, várias lutas. Né? que E legal. foi assim que eu acho que eu achei um jeito de aprender jiu-jitsu, né? De ver os Nossa, caras lutando. perfeito. Era a única forma.
Porque como que ia chegar a informação para a gente? Era o que Perfeito. tinha aqui de professores em relação à posição. Quando vinha uma revista, você comprava uma tatame, você aprendeu uma outra posição. E vídeo, né? Que vídeo gravava ali, Hoje em dia é uma aparecia. maravilha, né, professor? Hoje em dia essa molecada aí aproveita, né? Aproveita, hoje tem tudo, né? Tem de tudo, né? Na E, época eu aprendi o jiu-jitsu assim. caramba, que interessante. Você foi arbitrar, então, para adquirir conhecimento técnico e para poder realmente capacitar, né? Caramba, que legal, que Exatamente. legal. Olha Para só, poder passar para os meus alunos, que né? Para legal, poder passar para caramba. eles. E o senhor montou sua equipe em que ano? Eu, quer ver, em 95 eu já comecei a dar aula. Tinha Sim, uma academia. Eu sim, comecei a fazer Gil e já apareceu uma oportunidade de eu dar aula. Então eu comecei numa academia pequena, fazia o judô, tudo, mas eu comecei a dar um pouquinho de aula de Gil já em sim. 95, em academia pequena. Mas ela começou a tomar corpo mesmo 2000. 2000. Ali começou a tomar o corpo, né? Tá, 99, 2000. Ali perfeito. começou a Tá, tomar o corpo, né? Ali eu comecei a. Foi quando entrou o Murilo, quando o Murilo perfeito. chegou, o Adriano, o Tá, Tiaguinho, tá. né? Foi quando esse pessoal entrou. E Ali comecei. quando o senhor, quando que foi o momento que o senhor falou, pô, eu realmente eu quero jiu-jitsu e eu vou ter que abdicar do judô? Assim, para poder, que nem o senhor montou sua academia de jiu-jitsu, tal, sua Uhum, equipe. uhum. Quando foi esse momento? Ó, a idade vem chegando, né? A idade chega para todo mundo. A idade veio chegando e as oportunidades dentro do jiu-jitsu começaram a aparecer, né? De muitas formas. De muitas Perfeito. formas elas começaram a aparecer para mim. E aí a minha vida foi caminhando para esse lado. Até chegou um tempo que eu falei, meu, preciso parar, porque não dá para você tomar conta. Eu não estava conseguindo levar isso daí. Tomar conta de uma academia com funcionário, bom, com todo o ônus que tem uma academia, né? Aham, sim, com Funcionários, certeza. tem família, né? Perfeito. Filho, e competir, puxa vida. Quando eu era mais novo, aí você consegue, você é mais bonitão, né? Você tem energia. Aí você vai ficando mais velho, mais velho, mais velho. Eu ainda até que eu fui até o quê? Aos 39 anos, mais ou menos, 40 anos, ainda competi um pouquinho. Aí, de repente, eu falei, meu, chega, não dá mais, eu preciso realmente encarar esse lado né, preciso dar mais gás no grupo, né? Perfeito. Na equipe. Preciso dar um gás na equipe. Perfeito. E aí o senhor acabou tomando essa decisão e seguiu, aí foi montando, aí a equipe foi crescendo uma proporção grande. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, é um negócio que, assim, tá até aqui no... É um ponto muito característico do senhor, essa sua tranquilidade, essa sua... Né, o senhor sempre mantendo super sereno, sempre, né? Logicamente, quem te vê ouvindo essa história, toda da sua trajetória, o resumo da sua história, que desde o primeiro professor que o senhor teve, ele se portava da mesma característica que o senhor, eu acho que herdou, né? Isso foi passando por pessoas que foram lhe ensinando Muito bom. toda essa cultura, essa essência, né? Essa filosofia do judô, que o senhor trouxe bastante para o jiu-jitsu. E no jiu-jitsu, quando o senhor se confrontou com o Brazilian Jiu-Jitsu, foi um choque, não foi? Como é que o senhor começou a implantar essa filosofia que o senhor tinha trazido do judô? Nossa, você sabe que quando eu comecei no Gil, foi realmente o que você falou, foi um Nossa. choque. O senhor desse jeito, assim, vendo briga na rua, ginásio, porrada pra tudo quanto é lado, imagina. Exatamente, porrada. Meu Deus. Eu competi o Paulista, cara. Os caras na beira do tatame, batendo no tatame, né? Campeonato Paulista. Eu falava, meu, os caras vão No judô, invadir, tudo vão invadir. sentadinho, nem palma bate, né? Só bate palma tudo sentadinho, É, né? tudo sentadinho, bonitinho, sem invadir, né? Sem invadir tatame. Pisar de tênis no tatame. Eu, não, tênis Cacete. não. Né? Tênis não, os caras invadem, levanta. Né? Hoje as regras, né,
deixa o neto um pouco comportado, né? Não dá para sair jogando futebol, sair Mas ainda fazem algumas ainda, né? fazem. Então, aquilo lá para mim foi um outro mundo, né? Pô, imagina. Foi um outro mundo. Eu fui me adaptando, né? Fui me adaptando. Graças a Deus sempre tive bons professores, né? Isso. Algumas vezes você sai da linha, não tem jeito, a gente é humano, né? Eu sempre tive bons professores para me puxar a orelha. Né, cara? Tem professores para me puxar a orelha, né? Sempre foi importante. É importante, eles me puxam a orelha aí. Professor, conta um pouquinho pra gente do Cangueico, que o senhor faz também, que é um evento super especial, né? Que mostra muito essa filosofia do senhor, né, sua característica, assim, né? Que o senhor trouxe do judô. Conta pra gente um pouquinho desse evento. O Cangueico, isso é muito tradicional no judô, no karatê, né? O aikido, tem o Cangueico. E eles são realizados nas férias aqui seria meio do ano, que é o frio, né? Lá é no começo do ano, onde o inverno é intenso, né? Com neve e tal. E eles fazem isso justamente para tirar o melhor das pessoas. É horrível, né? O Cangueico não serve para nada, só serve para te deixar cansado e mal-humorado. Só isso, você não faz mais nada, né? Mas aí também tem o outro pro lado, né? Que aí o lado espiritual. Que aí o senhor também o que o senhor usufrui, né? Como é que eu vou deixar cansado, nervoso, irritado e vou me controlar e vou agir como o Sensei Barbosinha? Como é que eu vou? Esse é o objetivo, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É você chegar ao limite extremo do seu corpo. E quando você chega ao limite do corpo, a sua mente começa a fraquejar também, Exato. Fraqueja a mente, o espírito já começa a dar aquela balançada também, não é mais aquela coisa. E você tem que se manter firme e forte. Você não pode desviar disso aí. Né? São todos os dias, né? Imagina. Em Bastos era uma semana. Lá no Japão, eu treinava na universidade. Eu treinava na universidade, era uma semana também. Pô, mas no colégio, era um mês, cara. Um mês? Um mês, cara. Um mês. Nossa. E que horas que acorda para começar o primeiro treino? 4h30. 4h30. Um frio desgraçado, com neve no joelho. Pô, fizer um desse aí do Brasília Jiu-Jitsu, os caras falam 4h30. Ah, tá, 4h30 da tarde eu chego lá, tio. Eu chego lá. Lá no treino do colegial, eu tinha dó dos moleques. Eu não treinava no colégio. Desde quando eu ia no colégio? Pô, o treino era das 5 às 7h30, mais ou menos. Frio, não podia pôr nada por baixo. Não pode pôr nada. Aí tem um outro treino que era das 11 a meio-dia e pouco, 1h, e um outro das 4 às 6, 6h30. Os moleques viviam arrebentados, tadinho. Viviam arrebentados. Caramba! Você chegava no treino, parecia um velório, cara. Ninguém falava lá, todo mundo chegava assim, ficava com a cabeça baixa. Ninguém nem se perguntasse alguma coisa para alguém. O quê, meu cara? Eu quero falar com você. Por Sensei, então, ninguém podia nem olhar, né? Nem de rabo de olho. Não. Sabe quando você chega o Sensei pela cabeça só? Desse jeito. Nossa, que legal. Legal assim de contar a história, né? Legal ouvir a história, né? Eu faço todos os anos, né? Já tem um bom tempo. E todo ano eu me arrependo. Só que agora eu não posso mais parar, né? Todo ano eu me arrependo. Só que eu não posso mais parar, né? Caramba. O senhor faz em julho, é? Todo ano em julho. Pô, vou ver se eu me planejo para fazer. Se esse ano agora for aí, não mudar por causa desse momento que a gente vive, eu faço uma visita pro senhor. Eu vou ter que me programar mais ainda, que eu vou ter que viajar 1h, hein, para chegar aí. E você sabe que tem louco, o Cavaco, tem uns loucos, que eles vêm de Bragança Paulista todos os dias. Caramba!
Tem o Tácito aí do Guarujá. Tem as duas meninas, aquelas meninas do tatame, né? Tem Sim, as sim, sim, duas, sim, duas sim, sim, meninas. sim, sim, sim. Cara, já é o terceiro ano que ele vai e volta todo dia. Todos os dias. Todos os dias. Caramba! Caramba, cara, o cara é macho. Ele sai daí do Guarujá, traz as meninas. Meu Mas, Deus, que coisa mas maluca, vai né? colher o fruto, vai colher o fruto, vai colher o fruto. Vai fazer tudo, Disciplina. vai fazer tudo. Vai Professor, ser. caramba, a gente já passaram-se 55 minutos. Já a gente, pô, tô aqui me divertindo, dando risada pra caramba aqui. Que engraçado. Engraçado assim, produtivo, enriquecedor, né? Essas histórias são. Porque você tem que tirar as coisas boas disso daí, né, Tabata? É Senão, verdade, é verdade. né? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que faz parte de mim. Não vou deixar de fazer, né? Nunca. Caramba, Se eu não tirar as coisas boas, são sim, coisas difíceis, né? São coisas difíceis, duras. Mas dessas coisas duras e difíceis, elas têm que se tornar boas, né? Ela tem que ser uma experiência boa, agradável, né? Até para perfeito. que você consiga transmitir para as outras pessoas, né? Exato, Já que nós exato, somos professores, temos que dar exatamente. esse time. Gente, é difícil, mas é legal. É difícil, mas é legal. Mas o senhor falando, as pessoas acreditam. Eu falando que eu já sou mais explosivo, temperamental, eu não vou conseguir enganar tanto assim. O senhor, é, desculpa, mas eu vou ter que chamá-lo. Estou segurando até agora. Para mim, eu admiro o senhor com toda essa posição. O senhor, a gente falando no WhatsApp, o senhor não me chama de mestre, me chama de professor. Por isso eu estou chamando o senhor de professor até agora, mas pela Claro, postura que o senhor é, pelo tudo que o senhor tem, eu não tenho como chamar o senhor mais de. Eu prefiro chamar o senhor, desculpa, mais de mestre, porque eu acho que o mestre é obrigado. aquele que tem a experiência adequada, o tempo suficiente, a rodagem de estrada e consegue transmitir a essência e tudo que aprendeu. Isso é desse jeito que eu sempre olhei para o senhor, assim que eu vejo, essa admiração que eu acho que eu e o mundo todo do jiu-jitsu tem pelo senhor, entendeu? Então, né, mestre, Obrigado. muito obrigado Obrigado. por esse momento tão Eu que especial. agradeço. Foi um prazer imenso, né, tê-lo assim como conhecer um pouquinho mais da sua história, né, que eu tinha muita curiosidade, né, de conhecer. E o senhor fica à vontade para se despedir do pessoal aí que participou, vários amigos seus. A live foi bem cheia, foi um prazer. Bom, bom, primeiro eu agradeço de estar batendo, né, esse papo com você. Nós nunca tivemos uma Uhum. conversa assim. Foi divertido. Vamos Muito ter bom mais que agora. se Deus quiser. Agradeço a todos aí que dispensaram um tempo daí do vasto tempo que vocês têm agora. É o Né? que Muito mais tem, obrigado. né? Né? Alguns escreveram aí constância, o que eu peço sempre para os meus alunos, constância, gente, Constância. A constância. Carlinha tá falando isso aí, Constância, desde que entrou na live. Constância. Sim, constância, constância, não tem jeito. A gente só vai ficar bom naquilo que nós fazemos na constância. Sem constância, sem resultado, né? Perfeito. E constância é aquilo, né? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, mas não Não larga sai o do trilho. osso. Não sai do trilho. Né? Muitas vezes dá vontade de parar, muitas vezes dá vontade de, sei lá, mudar de áreas, mas não para. Senão, você sempre vai estar recomeçando alguma coisa, né? Já que você já está fazendo, meu, fica firme, faz a coisa certa, né? Faz por amor, porque você gosta do negócio primeiro, né? Senão não Perfeito. tem, né? As coisas não vêm, muitas, eu quero ganhar dinheiro com o Gil. Você vai ganhar se você fizer corretamente as coisas. Se você Perfeito. pensar só na grana, fica difícil, né? Perfeito. Porque se for a única forma de estímulo, difícil. Então faça porque gosta e faça bem. Seja Isso. honesto, cumpra a sua palavra, né? Não faça besteira. A minha esposa aqui pediu um beijo para as barbosianas que estão aí, Então, todas as aí, meninas. lotadas, barbosianas, invadiram a live. Um beijo a todas. Obrigado aí por vocês pertencerem aí ao grupo e manter o grupo forte, né? E obrigado, Rodrigo, por essa oportunidade de nós estarmos aí conversando, trocando essa ideia. Muito É um obrigado. prazer, mestre. Obrigado, senhor. Tenha uma ótima noite e a gente vai se falando numa outra oportunidade. Deus abençoe a toda a sua família, toda a sua equipe. Os. Amém. Os. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.